o que for de longo prazo e eventualmente alguma de circulante que seja de valor muito significativo, também tem que ser adotado esse procedimento. O artigo 183 traz consigo também uma modificação extremamente técnica, relevante e já de observância obrigatória, mesmo antes da vigência da lei, porque o Conselho Federal de Contabilidade já emitiu uma norma brasileira de contabilidade, uma NBCT, que determina a adoção obrigatória desse procedimento, que é o reconhecimento do valor de realização dos ativos, o valor de recuperação dos ativos. O que diz o parágrafo 3º do 183? Ele diz que a companhia deverá efetuar periodicamente a análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado, no intangível e no diferido, a fim de que sejam, inciso 1º, registradas as perdas do valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação deste valor. Certo? Eu vou ler o segundo e depois nós vamos voltar no primeiro para interpretar. E o inciso 2º diz que essa revisão periódica que trata o caput do artigo deverá ser feita também para que sejam revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Muito bem. Então vamos pensar o seguinte, nós temos duas situações. Quando eu compro um bem, eu preciso fazer duas coisas. A cada bem, comprei uma máquina para fabricar um determinado produto. Eu primeiro vou identificar qual a vida útil que eu estimo dessa máquina. Ou seja, a vida útil que eu estimo da máquina é quantos anos essa máquina vai produzir o bem que é o objeto da compra. Eu comprei a máquina para fazer computador. Quantos anos essa máquina vai durar fazendo computadores? 3 anos? Talvez dure 30, mas só que depois do 4º ano ela não vai ter mais utilidade prática porque ela vai se tornar obsoleta. Então, a vida econômica útil dessa máquina são 3 anos. E essa é a diferença que se tinha antigamente. Não é mais quantos anos vai durar a máquina, é quantos anos ela vai ser útil. Porque depois que ela se tornar obsoleta, ela não é mais útil. Ela pode estar ali viva, em condição de produção, só que o produto que ela vai fazer não vai ter mais utilidade. Então a vida econômica útil dessa máquina é de 3 anos. Se a vida econômica útil dessa máquina é de 3 anos, eu vou depreciá-la 33,3333% ao ano. Isso é uma coisa. Outra avaliação que eu necessito fazer quando eu comprar essa máquina é quanto tempo eu vou levar para recuperar o valor que eu paguei por essa máquina. Paguei 300 mil reais pela máquina. O computador que essa máquina vai produzir custa 2 mil reais. Quantos computadores eu vou produzir com essa máquina para recuperar os 300 mil reais? E em quanto tempo eu vou produzir esses computadores para recuperar os 3 mil reais? Tá? Então, isso é o valor de recuperação do ativo. Então, o que eu faço? Terminou o primeiro ano, tá? Eu vou fazer a avaliação para identificar duas coisas. Continua válida aquela minha expectativa de que essa máquina vai durar, ou vai ser útil, a vida econômica útil dela continua sendo de 3 anos? Beleza, continua sendo 3 anos, então eu continuo depreciando 33,33%. Essa máquina produziu, tá, no período, nesse primeiro ano, aquela quantidade de produtos que eu estimei lá no início. Produziu, beleza, eu vendi esses produtos, vendi. Vendi pelo preço que eu tinha estimado, vendi. Preciso fazer provisão? Não. Tudo foi alcançado. Eu deprecio os 33%, beleza, mas eu não preciso fazer nenhum ajuste para trazer o valor do ativo ao seu valor de recuperação. Por quê? Porque o ativo está sendo recuperado da forma que eu estimei. Agora, cheguei à conclusão ao final do primeiro ano que eu tinha imaginado que aquela máquina ia produzir 3 mil computadores e que eu ia vender cada computador por 2 mil reais. No final do ano eu cheguei à conclusão que ela produziu 1.500 computadores e assim mesmo eu não consegui vender os 1.500 computadores, eu tive que vender por 1.800 reais ao invés dos 2 mil.
que aconteceu? Eu não vou, mantida essa tendência verificada no primeiro ano, eu não vou conseguir recuperar o preço dessa máquina no tempo que eu havia estimado. Então eu tenho que recalcular essa estimativa. E o recálculo dessa estimativa me faz com que eu tenha que constituir uma provisão. É isso que o artigo 183 manda fazer. Isso é novo, isso é moderno, isso é absolutamente consonante e harmonizado com o que se faz no mundo. E isso é de observância obrigatória, inclusive para as limitadas, porque já existe uma norma brasileira de contabilidade que determina e que explica no detalhe como é que isso tem sido feito. Ok? Muito bem. Artigo 184, passivo. Né? O exigível a longo prazo, critério de avaliação, é exatamente o mesmo que nós acabamos de tratar do realizável a longo prazo. Se eu tenho empréstimos a longo prazo, eu também tenho que demonstrá-los pelo valor presente, atual, descontando acréscimos que possam ter sido apropriados em decorrência do prazo concedido, ok? Sem novidades. 266 traz uma modificação extremamente significativa e trata das transformações, incorporações, fusões e cisões de companhias. Ele diz o seguinte, que as operações desse artigo realizadas entre as partes independentes, ou seja, que não sejam entre controladas, coligadas, controladora, e vinculadas à efetiva transferência de controle, ou seja, uma operação que eu faço entre empresas onde muda o controle, quem mandava numa empresa agora não manda mais, o dono da empresa mudou. Os ativos e passivos da sociedade a ser incorporada ou decorrente de fusão ou cisão deverão ser contabilizados pelo seu valor de mercado. Isso é muito importante, gente. Porque até agora, o que nós fazíamos? Se uma empresa incorporar outra, se uma empresa era cindida para efeitos de ser incorporada parte dessa empresa cindida por uma outra, nós chamávamos o nosso auditor, ou o nosso contador, ele avaliava a valor contábil, se aqueles valores que apareciam no balanço da empresa estavam de acordo com os princípios fundamentais, tinham sido preparados de forma correta, e ali nós tínhamos um valor contábil que servia de base para a operação. Portanto, nós não tínhamos nem ganho e nem perda de capital. Era tudo feito pelo valor contábil. Saía 10 daqui, entrava 10 lá e estava tudo bem. Agora, a lei determina que se essa operação for feita entre partes independentes e se houver mudança no controle do capital, isso deve ser feito a valor de mercado. Evidentemente que isso vai gerar ágio deságio, isso vai gerar ganho ou perda de capital. Não sabemos agora, nesse momento, até agora, não sabemos qual o procedimento, o tratamento tributário que deva ser dado em decorrência disso. Aguardamos um posicionamento da Receita Federal. Mas é certo que terá que ser feito a valor de mercado. Qual o tratamento tributário disso? Provavelmente vai ter a ver com aquele balanço fiscal que eu falei no início, parágrafo 2º do artigo 177. Modificação na equivalência patrimonial também. Então nós tínhamos aqui a redação anterior que dizia que as participações de 20% no capital social, né, eram sujeitas à equivalência patrimonial, na situação de coligadas, né, ou se eu tivesse influência na administração, certo? Ou que fossem avaliadas, e seriam então avaliadas pelo valor de patrimônio líquido, seria obrigado a fazer equivalência patrimonial. O que modificou? A influência na administração, que bastava antes ter, agora além de ter, ela tem que ser significativa, ok? Então, num grupo de 5 diretores não basta eu ter um, eu preciso ter no mínimo 2 ou 3 para que tenha influência efetivamente nessa administração, tá? A participação no capital, que bastava ser no capital social total, agora tem que ser no mínimo 20% do capital votante. Então, se eu participo em ações preferenciais, eu não tenho participação no capital votante, não preciso e não devo fazer equivalência. E foi criada ainda o grupo de empresas, na situação em que outras sociedades que façam parte de um grupo de empresas, eu também devo aplicar a equivalência patrimonial. Essa parte das sociedades que participem de grupos de empresas, né, ainda não está definido, porque ali existe todo um jogo de participações diretas e indiretas, que diretamente eu posso não ter 20%, mas por via indireta, tendo 10 numa e 10 na outra, eu posso vir a ter esses 20%, que a participação na administração não seja diretamente relevante, mas eu posso ter via uma outra empresa que também participe. Isso também está sendo disciplinado pelo CPC e pela CVM. Nós devemos ter ainda alguma regulamentação durante este ano.